Provavelmente o grande lançamento dessa semana na Netflix é uma série chamada Criando Dion. É uma série que é produzida pelo Michael B. Jordan, que pra quem não conhece, é o cara que fez o vilão do Pantera Negra. E ele é um ator muito competente, ele também fez o Creed, né, nos 2 filmes do Creed que foram lançados até agora. E ele tá sempre aí em festivais, sempre já ganhou vários prêmios e tal. E ele agora é produtor e também atua nessa série. É uma série que fala sobre superpoderes. Se você quiser saber então sobre ela, fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre ela hoje. Antes de qualquer coisa, gostaria de convidar você para se inscrever no canal. Seu feedback é muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar no sininho para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. Então essa série, Criando Dion, é uma série que ela é baseada num curta-metragem e numa HQ que foram feitas por um cara chamado Dennis Yu. Então você acompanha a história de uma mãe que tem um filho, né? Ela tem um filho com um rapaz, com um cara que acabou morrendo em circunstâncias trágicas. E esse garoto, ela precisa cuidar dele, ela precisa ficar cuidando dele para que ele possa crescer, se desenvolver e tal. E ela fica cortando dobrado para conseguir fazer essa criação dele até que ela descobre que esse menino tem superpoderes. A partir do momento em que ela se vê diante de um menino com esses poderes, ela começa a se questionar como vai criar essa criança e também começa a ver que tem várias outras pessoas, inclusive o governo americano, que estão interessadas nessa criança, então ela precisa dar um jeito de salvar ela, porque infelizmente o governo quer tomar a criança dela por razões que a gente não pode explicar porque vai estragar a história. Essa mulher então, ela se chama Nicole, ela precisa cuidar da criança, Dion, porque o marido dela faleceu, então ela precisa correr atrás do prejuízo, correr atrás de uma criação boa para o menino. Tudo começa, na verdade, quando ela descobre que ele tem superpoderes. E a forma com que ele usa esses superpoderes é uma coisa que também vai sendo desenvolvida durante o transcorrer da série, porque ele vai descobrindo junto com ela, junto com a mãe, quais são os verdadeiros poderes que ele tem. Ele pode se teletransportar, ele pode fazer coisas flutuarem, são várias coisas que eles vão descobrindo juntos. E isso acaba sendo até uma espécie de subdrama dentro dessa história, porque eles vão se reconectando, na verdade. Desde a morte do marido dela, que é interpretado pelo Michael B. Jordan, eles acabam se afastando, fica aquela coisa meio estranha entre eles, ela tá tentando correr atrás de uma boa criação para ele, mas ele acaba também se distanciando, ele não sabe como o pai morreu, foram circunstâncias realmente misteriosas, e a descoberta desses superpoderes faz com que mãe e filho consigam se juntar, consigam se reconectar. Ao mesmo tempo, eles precisam fugir de várias pessoas que querem explorar esse superpoder que ele tem, esses superpoderes, na verdade, porque ele tem vários superpoderes. São várias pessoas que descobrem a existência dele, e aí você também fica descobrindo, conforme vai passando a série, que existem outras crianças com os mesmos superpoderes, e também existem várias outras pessoas que estão interessadas em utilizar esses poderes para fins não muito pacíficos. Então você tem uma trama que mistura esse drama pessoal, né, que é o drama pequeno, que fala sobre mãe e filho, a dor da partida do pai, da morte do pai, e como isso afeta uma criança, além de como desestrutura uma família, né, porque eles eram uma família estruturada e tal, e acabou perdendo o pai, e aí eles acabam ficando desguarnecidos, ela precisa fazer várias coisas para conseguir cuidar dele, ao mesmo tempo que você tem a trama grande, que é a trama desses superpoderes, e de como várias pessoas mal intencionadas querem usar esses poderes para poder fazer mais mal ainda para a humanidade. Então você tem duas tramas que andam juntas, elas acabam caminhando para os mesmos lados e termina de uma forma muito interessante, muito inteligente, que faz com que a série valha muito a pena ser assistida, porque ela é uma série até curta, então você consegue terminar ela rapidinho, você consegue maratonar, e é uma série que prende atenção, porque ela tem essas duas histórias que muitas vezes acabam se interligando. O chamariz também dessa série, além da história ser bastante interessante, está nas suas atuações. A mulher que interpreta a Nicole, a mãe do menino, John, ela se chama Alicia Wainwright, e ela faz um papel muito bom aqui, porque ela consegue passar a urgência, o desespero de poder criar essa criança sem o pai e sem condições de criar, na verdade, e também aquela coisa da surpresa maravilhada quando ela descobre quais são os superpoderes que esse menino tem. Então ela descobre junto com ele essas coisas e eles vão caminhando juntos num crescendo emocional, e isso faz com que a série tenha também um grande apelo narrativo, faz com que ela tenha um grande apelo junto às pessoas, porque ela consegue emocionar também. Não é só uma série sobre um super-herói em criação, como, sei lá, o Superman no começo lá, quando ele cai na Terra e é
acolhido pela família fazendeira lá. Ela envolve você emocionalmente e faz com que você se importe com esses personagens. E você só se importa porque tem bons atores que estão interpretando esses personagens. Mas quem manda mesmo na série é o Jazia Young, que é o menino que interpreta o Dion, que é o menino que tem poderes e tal. Apesar da pouca idade que ele tem, ele consegue demonstrar muitas coisas, né, que muitos atores já grandes não conseguem. Demonstrar emoção de uma forma muito fácil. Ele consegue passar toda essa coisa de também não estar entendendo o que está acontecendo com ele por conta dos superpoderes que ele tem, ao mesmo tempo que ele também passa a fragilidade de estar triste por conta da morte do pai, de tentar descobrir o que aconteceu com ele. Então, são essas duas coisas misturadas que fazem com que a atuação desse menino seja realmente uma coisa de prodígio. É uma coisa que realmente faz com que a gente fique maravilhado assistindo. Já o Michael B. Jordan, ele aparece pouco, né? Claro, ele tá morto na série, então ele aparece muito pouco, não dá pra você dizer se a atuação dele é boa ou ruim, praticamente ele só aparece em imagem de arquivo, não dá pra saber realmente como é esse personagem, não se desenvolve muito o personagem, e é isso talvez que seja um pouco de erro dentro dessa narrativa, porque isso faz com que a gente não entenda por que tanta gente tá desesperada por conta da morte dele. O mistério da morte dele é resolvido, logicamente, e é de uma forma um pouco pedestre, talvez, tipo, não é uma coisa que você já consegue imaginar como que foi, depois de 2 episódios você já consegue adivinhar o que aconteceu, qual foi esse grande mistério da morte dele. Então tem esse defeito também dentro da história, e é por isso que a gente dá aqui para esta série a nota 8,5. É uma série que vale a pena assistir, porque ela tem muitas qualidades, apesar dos seus poucos defeitos, ainda assim é uma série que vale muito a pena assistir, você vai gostar de assistir essa série, porque ela mistura esses dois temas de uma forma muito forte, de uma forma muito interessante, e é isso que faz com que ela seja tão boa. Bom, então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix, assim que for possível. Quando tiver lançamento, a gente vai estar assistindo, a gente vai estar falando com você aqui, e também quando tiver de outras plataformas, se tiver lançamento de cinema, a gente também vai conversar aqui, tá bom? Um abraço pra você, e até logo!